hoje, diferente dos outros dias, nós vamos começar aqui falando das notícias do Legislativo. Até como eu disse, a gente está com essa volta dos trabalhos. A gente lembra que a partir de hoje voltam a acontecer as reuniões ordinárias, se o presidente convocar reuniões extraordinárias, reuniões de comissões permanentes, das comissões de estudos, as frentes parlamentares também voltam a promover os seus encontros com a sociedade civil para discutir diversos temas, além, claro, das audiências públicas e outros debates. E agora a gente vai começar falando sobre os projetos de lei que foram protocolados ainda no mês de janeiro. Olha só, a nova proposta do projeto de lei complementar do vereador Gustavo Peta pede a substituição de combustíveis fósseis dos ônibus da cidade por combustíveis renováveis. Nós estamos falando aí de um projeto que foi protocolado e daqui a pouquinho a gente vai falar de uma outra iniciativa do vereador Gustavo Peta. Vamos ver agora o projeto protocolado por ele? O vereador Gustavo Peta protocolou o projeto de lei complementar número 118 de 2023, que determina a redução e substituição progressiva de combustíveis poluentes nos ônibus de Campinas. Queremos que ele seja aprovado e sancionado pelo prefeito, para que a cidade tenha metas de diminuição dos veículos mais poluentes de transporte público, num caminho da eletrificação da frota, né? Nós sabemos o quanto isso é importante. O Brasil hoje tem diversos compromissos internacionais em diminuir a emissão de gás carbônico. Os veículos, o transporte público, os carros como um todo, precisam passar por uma transição também do ponto de vista da sua fonte de energia. E então nós achamos que o transporte público pode dar um exemplo numa perspectiva de uma cidade mais sustentável, de uma cidade ecologicamente mais viável. De acordo com o documento, caberá aos operadores de serviço de transporte coletivo da cidade fazer a troca da frota por veículos novos que consomem energia limpa. A meta da proposta é reduzir em 50% as emissões totais de dióxido de carbono de origem fóssil no prazo de até 10 anos, eliminando essas emissões poluentes por completo. Os lotes de veículos substitutos deverão ser compostos obrigatoriamente por unidades novas, dotadas de propulsores ou combustíveis de menor impacto poluidor do que os veículos convencionais substituídos. Acho que esse é um debate nacional, na verdade internacional, né? Como que os países podem ter políticas públicas para diminuição da poluição que está presente no mundo todo. O Brasil tem metas ousadas, né? O Brasil tem fontes de energia, tem uma diversidade de fontes de energia invejável em relação a outros países, porque aqui a gente tem uma fonte de energia muito forte, baseada na nossa água, né, nos nossos rios, mas evidentemente que os carros, os ônibus, ainda, vamos dizer assim, estão vinculados a energias chamadas energias mais sujas, né, petróleo, gasolina, etc. Então, se você consegue transitar e uma parte dos veículos possam ser elétricos, você diminui a poluição na cidade. Então eu espero que o projeto seja apreciado o quanto antes e que ele possa impactar na licitação do transporte público. Campinas está lutando para ter uma nova licitação há anos e a gente espera que esses requisitos sejam exigências no novo contrato de transporte público da cidade. Um dos objetivos é também atender demandas específicas e novas exigências legais de melhoria ambiental no município. Um olhar de realmente modificar, transitar, né, a transição energética, né, que está acontecendo no mundo todo, no Brasil, e que Campinas precisa também cumprir a sua parte. Vereador Paulo Gaspar protocola projeto de lei que permite a identificação de infratores da lei anti-fogos de artifício por meio de vídeos.
Com o objetivo de ampliar as possibilidades de punição a infratores, o vereador Paulo Gaspar protocolou o projeto de lei número 8 de 2024, alterando a Lei 15.367 de 2017, que proíbe a queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que produzem poluição sonora na cidade de Campinas. A ideia do projeto é possibilitar que a identificação das pessoas que desrespeitam a lei possam ser feita de outras formas. Hoje a lei já existe, mas ela é ineficiente porque somente o cidadão que é pego em flagrante, soltando fogos no estampido, é que pode ser autuado. A correção dessa lei vem no sentido de que qualquer cidadão pode fazer esse registro dessa imagem, desse ato, seja através de um celular, seja através de uma câmera de segurança que ele tem na casa dele ou no comércio. Identificou o cidadão soltando rojão ou portando mesmo, porque às vezes ele pode estar lá na mão e não soltar e esperar ele estar no momento propício para poder soltar. Então, se ele estiver portando, estiver armazenando fogos ou estiver soltando, qualquer cidadão pode fazer o registro dessas imagens e comunicar à Guarda Municipal para fazer a autuação. Em relação ao valor da multa, o vereador diz que o Poder Executivo vai poder regulamentar o projeto. Não está especificado no projeto, porque é prerrogativa do prefeito. Através da regulamentação, depois da lei sancionada, vai ser através de um decreto regulamentado o valor dessa multa. O vereador Paulo Gaspar acredita que esta medida vai ajudar a punir e, consequentemente, a desmotivar a soltura de fogos de artifício, já que o barulho, além do incômodo em si, é prejudicial às pessoas mais sensíveis, como idosos, crianças, os autistas e também aos animais. Agora aguardar, né? Nós temos mais de 100 leis aí em andamento, projetos de lei, e que infelizmente o processo é moroso, passa por muitas comissões, depois 2 votações em plenário, depois sanção de prefeito, depois regulamentação, e nesses 3 anos de mandato aqui já conseguimos aprovar uns 15 projetos, então o processo é moroso, mas uma hora vai. Os projetos protocolados passam então a tramitar no Legislativo Campineiro a partir de hoje, seguindo aí os ritos ou em urgência, caso o autor peça, ou então também o rito normal, passando pelas comissões. Todos eles precisam passar por 2 turnos de votação. Hora de Câmara nas ruas, porque depois de 15 anos, o viaduto sobre a rodovia Anhanguera, próximo a uma empresa de materiais de construção, foi reaberto com as devidas adequações. O vereador Jorge Schneider trabalhou ao longo de todos esses anos para que a população do Jardim Garcia tivesse esse acesso facilitado, tanto para Campinas quanto para o sentido Hortolândia. Confira. O vereador Jorge Schneider acompanhou todo o processo de bloqueio, adequação e liberação do viaduto sobre a rodovia Anhanguera, nas proximidades da Leroy Merlin do Jardim Garcia. Eu acompanho desde 2009. Por quê? Porque eu moro aqui na região e para os problemas de Campinas o vereador tem que acompanhar, né? Então eu vim acompanhando, eu via que o prejudicado era a empresa, mas também a população de Campinas. Porque quem mora do lado do Jardim Aurélio, Jardim do Vovô, não podia passar com os veículos para cá para sair na Anhanguera. Então o prejudicado eram os moradores. O pessoal do Jardim Garcia que queria ir em direção ao Bonfim, não podia passar por aqui. Então nós vemos que tinha que haver a liberação para que nós pudéssemos ter um trânsito viável. E tem um detalhe, quem vem do Jardim do Vovô para ir para o Campo Grande, pode passar por aqui, vai sair atrás da PUC já, vai evitar o trânsito inclusive da João Boy Dunlop. Com a chegada de mais uma grande empresa na região, a necessidade da liberação do acesso ficou ainda maior. Nós temos uma grande empresa que está vindo para cá, em junho inclusive existe a perspectiva de inauguração e de fato vai gerar muito mais fluxo de veículos. E para a segurança de todos os moradores, todos aqueles que aqui passam, foi necessário se abrir o acesso da rodovia para que houvesse um trevo que desse esse acesso à cidade de Campinas. Para chegar no ponto atual, foram anos e anos de acompanhamento. Então essa nossa luta, como você disse, eu fiz um
um requerimento para liberação, sim, mas eu fiz 10 antes, para que o acompanhamento da obra, para que ela acontecesse, porque estava no âmbito da justiça. E quando sai da mão do administrativo, nós temos que acompanhar para e passo junto à justiça. E, finalmente, o resultado. Existem algumas coisas que marcam a nossa vida, e isso aqui vai ser uma das coisas, porque nós não podemos permitir que a população sofra por problemas administrativos. E esse era o caso. E eu fico muito feliz, para mim é como um filho que nasceu. E que nós temos hoje a convicção de que nós fizemos a nossa parte, e eu quero agradecer inclusive ao prefeito Dário, que acompanhou aquilo que o prefeito Jonas já vinha fazendo, porque nós apertávamos a justiça, apertávamos a Autoban. Eu fiz acho que umas 5 ou 6 reuniões em São Paulo com a Autoban, para que nós, com a Artesp, para que nós conseguíssemos essa liberação. Os moradores já sentem a diferença. A Ana Cristina acompanhou todo o processo desde a interdição 15 anos atrás. Era para abrir, vamos por 15 anos atrás, né? E aqui era uma via que passava só um carro, né? Então tinha que esperar um, depois o outro ir. Aí começou a mexer, o povo ficou já todo, né? Agora vai, agora sai. E depois, com muito custo, graças a Deus abriu. E a gente que tem carro também, o acesso, né? Você tinha que dar volta lá pelo Garcia, para sair aqui na Leroy, para pegar a pista. Agora pra gente, pega uma reta só e vai embora. Ficou bom? Ficou muito bom. A relevância do acesso se justifica pela grande quantidade de empresas de grande porte na região que demandam de intenso fluxo de caminhões e carretas. Com a liberação do viaduto, as marginais para a rodovia Anhanguera voltam a ficar desafogadas. Eu gostei muito, né? A gente está muito contente, né? Porque há mais de 15 anos, né? A gente esperava por isso. A gente acompanhou todos os processos, né? E para nós é bom, porque principalmente para mim, eu vou muito para Hortolândia, né? Então agora ficou mais fácil, para o Trevo, né? Então ficou muito mais fácil. Para nós é bom. O movimento maior não é ruim, se comparado aos ganhos. Tudo bem, se vai tirar um pouquinho o movimento na rua vai ser um pouco maior, mas não vai mudar em nada, porque antes também já era, né? Então eu gostei muito, a gente está muito contente, né? Eu espero que dessa vez seja definitivo. A Daniela já nem pensa em passado. Nossa, foi uma expectativa e uma esperança também, né? Afinal, 15 anos, né? 40 anos no bairro, e essa ponte sempre foi um acesso de via rápida para esse bairro aqui do Garcia, Jardim Pacaembu Garcia, e foi sensacional. Foi uma festa só, graças ao bom Deus, tudo saiu correto, tudo saiu limpo, e não importa, igual eu falei ontem, né? Não importa o quanto foi, o que ocasionou para poder ter chegado nesse ponto, mas tá aí a ponte pra gente. Vitória de todos nós, dos dois lados. E como eu disse hoje no início do Câmara Notícia, nós estamos retomando as reuniões aqui da Câmara Municipal de Campinas. A gente teve trabalho em janeiro, ainda o trabalho dos gabinetes, e agora retomamos com as reuniões ordinárias, extraordinárias, de comissões, frentes parlamentares, debates. E para falar sobre o que esperamos, né, deste ano, está aqui o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Luiz Rossini. Boa tarde, Rossini. Seja bem. Boa tarde. Né? Retomando, na verdade nem paramos, né? Isso. A gente só retomando as reuniões ordinárias. A Câmara esteve em atividade desde o dia 3 aí de janeiro, né? E essa retomada das sessões, ela vem assim com uma expectativa muito grande, né? A gente percebe os vereadores assim bastante atuantes, debatendo, procurando compreender alguns temas candentes da cidade. Na expectativa enorme, acho que a gente vai ter uma produção legislativa intensa. A gente lembra que, inclusive, nós temos sempre contato com o pessoal que faz o agendamento cerimonial. Tinha vereador querendo marcar evento em janeiro, no recesso não dá não, tem que respeitar o regimento e esperar começar fevereiro. Né? Apesar de que tivemos encontros, eventos, reuniões assim de vereadores, dentro e fora da Câmara. Né? Sim. A atividade parlamentar ela tem ficado cada vez mais intensa, porque a gente percebe assim a sociedade cada vez mais exigente. E percebe também um número crescente de pessoas participando da vida da cidade. E uma forma de você participar, exercer sua cidadania, muitas vezes,
levantando os problemas, apresentando sugestões e até cobrando soluções e problemas que afetam o dia a dia das pessoas. E o vereador é esse elo. Ele que está em contato com a população, recebe essas demandas e aí exerce seu mandato procurando solucionar os problemas. Siri, hoje na primeira reunião ordinária nós temos 8 projetos em pauta, inclusive alguns deles já tivemos audiências públicas a respeito. Qual é a expectativa dessa primeira noite? A expectativa, primeiro, a pauta ela já foi definida ainda na última sessão legislativa do ano passado, eram os projetos que estavam prontos, né, para serem colocados em votação. A expectativa é boa, eu tenho um projeto que eu considero bastante interessante, importante, né, que é aquele que cria uma medida protetora para as servidoras públicas vítimas de violência. Eu acho que isso complementa, amplia, qualifica as políticas públicas na área de atenção e cuidado à mulher vítima de violência, facilitando que a servidora também tenha acesso à rede de proteção que já existe na cidade. Eu acho isso é uma demanda da sociedade, várias organizações, movimentos que atuam nessa área têm solicitado. É um dos projetos. E um olhar, né, para a servidora, que às vezes a gente pensa que é só a mulher em vulnerabilidade que é vítima de violência doméstica, e também tem as mulheres que têm os seus empregos, a sua rotina e que acontece em qualquer caso. A gente vê, às vezes, na televisão, pessoas ilustres, famosas, artistas, muitas vezes vindo a público denunciando violências que elas sofrem. Então, infelizmente, a gente percebe a sociedade ainda enfrentando essa triste realidade, né? A mulher continua, muitas vezes, sendo vítima de violência doméstica, sexual, dentro de casa, né? Então, eu acho que você ter medidas de proteção e algo que dê suporte e ajude a mulher nesse momento de necessidade é importante. E, nesse caso especificamente, uma política de governo voltado para as servidoras do município. Tem alguma prioridade para o Legislativo Campineiro nesse primeiro semestre? Opa, várias. Nós temos alguns projetos que estão tramitando na casa, que obviamente demanda uma atenção, um olhar mais acurado da Câmara. Por exemplo, o projeto do PIDES, que propõe um modelo de desenvolvimento urbanístico incorporando inovação e sustentabilidade para uma região de Barão Geraldo, a região ali do polo de alta tecnologia. É um projeto que tem a participação, foi construído a várias mãos, várias entidades, não só a prefeitura, mas Unicamp, PUC, entidades e estudos e centros de pesquisa. E eu acho que esse projeto pode oferecer uma solução de desenvolvimento urbano, aliando tecnologia, qualidade de vida e sustentabilidade, né, preservação do meio ambiente, garantia de mobilidade, porque pode servir de referência para outras cidades. É um projeto que está sendo debatido, é polêmico, mas ele chegou na casa, ele vai aguardar o período para entrar no rito de tramitação. É um dos projetos que eu acho que vai demandar assim, bastante atenção e participação dos vereadores e da sociedade. Presidente, a gente sabe que esse ano é um ano eleitoral, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho de que forma, a partir do segundo semestre, a gente sabe que tem aí esse período de campanha e tudo mais, de que forma isso influencia ou não aqui no trabalho, até porque tem um período em que os vereadores têm que se dividir entre a atividade parlamentar, porque o vereador não pede licença, continua trabalhando, e também de olho aí nas eleições. Na verdade, eu já participei de várias eleições como vereador e percebo que os vereadores conseguem ter maturidade para exercer o seu mandato, mesmo no período eleitoral. Nós temos a regra que é estabelecida pela legislação eleitoral. Então, existe uma conduta que é obrigatória para os vereadores que ele deve respeitar. Por exemplo, o espaço das reuniões ordinárias, o uso da tribuna, deve ser feito para discutir projeto, apresentar suas ideias, fazer críticas, mas não pode ter conteúdo ou cunho eleitoreiro, vamos falar assim, não pode pedir voto ou fazer apoio a prefeito, candidatura, nada disso. E a Câmara, a presidência e a mesa, obviamente, vai estar atenta, mas a gente tem percebido que os vereadores sabem separar isso. Então nós vamos conseguir fazer com que os vereadores que são candidatos possam participar das suas campanhas eleitorais sem prejuízo
do papel, do exercício do mandato. A Câmara tem que continuar trabalhando, discutindo os problemas da cidade, aprovando projetos de lei. Eu acho que a gente vai fazer isso com tranquilidade, eu percebo muita maturidade nos vereadores. Presidente, a gente teve aí recentemente a fala do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, dizendo que esse ano 2 projetos podem ser aprovados. A mini-reforma eleitoral, que proíbe candidaturas coletivas, e também um outro projeto que consolida toda a legislação sobre o tema e resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive a questão de que se pode reeleição, se não vai poder reeleição. Como que o senhor analisa esse movimento do Senado? Eu acho que o aprimoramento da lei eleitoral é necessário. Eu acho que a cada eleição você se depara com situações que muitas vezes não são boas, né? Que às vezes compromete até o processo eleitoral ou criam dificuldades. Então esse olhar, talvez a gente precisasse de uma reforma eleitoral até um pouco mais profunda que essa, né? Mas ainda que esse debate ocorra, ele não é válido para essa eleição, né? Então a lei, as regras deveriam ter sido estabelecidas no ano anterior. Sim. Tá certo? Então já é de olho na eleição para deputado, senador, governador. Essa questão do exercício dos mandatos coletivos, né, que é uma previsão que existe, tem criado problema porque 3 candidatos se apresentam como um mandato coletivo, mas apenas um vai assumir, só um vai tomar posse, os outros 2 ficam numa expectativa. A lei ela não é clara e tem gerado alguns problemas em relação a isso. Eu acho que tem que ser visto, né? Aprimorar. Eu acho que a ideia é legal, a aplicação da ideia é que tem sido complicada. Eu acho que o Senado cumpre o papel. E a reeleição? Então, a reeleição, esse é um tema bastante espinhoso, né? Porque muitas vezes acham que principalmente o Poder Executivo, né? Quando ele vai para a reeleição, o uso da máquina, muitas vezes, interfere no resultado eleitoral. Sim. Eu acho que 4 anos de mandato para prefeito, governador e presidente é pouco tempo, muitas vezes, para você conseguir implementar um programa de governo substancial, né, com base, com estrutura. Por isso que a reeleição, eu sou favorável à reeleição de mais um mandato, até porque quem vai decidir é a população. Se aquele governo está indo bem, obviamente a chance de reeleição aumenta, né? Se está indo mal, não se reelege. Agora, se for acabar com a reeleição, talvez a gente tenha que ampliar o mandato. Eu acho que 1 ou 2 anos a mais, como existe em outros países. Tá certo, vamos aguardar então. Voltando à Câmara Municipal, presidente, a gente fez aqui em janeiro, inclusive uma reportagem com o nosso departamento de compras, com o pessoal do jurídico, falando de como a Câmara, apesar de ser uma lei de 2021, ela está amplamente preparada na nova lei de licitações. Já, inclusive, mesmo antes dessa exigência, a partir de 2024, já estava trabalhando nos moldes da nova legislação. O que isso tem trazido de bom para o Legislativo e qual é a expectativa, né, de que essa nova lei de licitações, digamos que fomente, dê mais transparência, ainda mais aqui em Campinas? Primeiro, é muito legal a gente constatar isso. A nossa equipe técnica, os servidores de carreira da casa, eles têm sido referência até para o Tribunal de Contas, né, para outras cidades. Nós já estávamos preparados. A Elecamp, que é a Escola do Legislativo, tem investido bastante na capacitação. Então, desde o início da nova lei de licitação entrar em vigor, nós já mandamos os nossos servidores para fazer curso de capacitação e, aos poucos, eles foram preparando os processos para que ela possa ser aplicada. A gente vê isso assim um ganho de qualidade, de eficiência, de agilidade nos processos de licitação. Com esse aprendizado, nós já conseguimos economizar muito no ano passado, né? Eu lembro que no primeiro trimestre do ano passado, nós tivemos uma economia de 30% nos processos de licitação. Aquilo que era a expectativa de ter resultado da licitação, a gente teve um valor inferior em 30%, por conta do aprimoramento dos processos que a Câmara já vem desenvolvendo.
Isso também a lei garante mais transparência. A lei 8666, ela tinha uma finalidade, mas às vezes ela prejudicava o processo de, por exemplo, uma contratação pelo menor preço só dava problema, né? Não era garantia de melhor qualidade, né? Até porque, às vezes, a empresa vencedora colocava o preço lá embaixo para ganhar e depois ela não tinha capacidade financeira para entregar o objeto da licitação. Quantos casos em que obras ficaram interrompidas porque a empresa faliu, não teve condição, isso trazia mais prejuízo, ficava mais caro para o município. Então agora há mudanças também no critério de técnica e preço, não é só preço, né? Eu acho que isso aprimora o processo e tudo assim, na Câmara, garantido com muita transparência. Sim, presidente. Então hoje, a partir das 6 horas da tarde, a gente tem a primeira reunião ordinária. Quero que o senhor deixe aqui o convite à população para que acompanhe ou possa vir pessoalmente aqui na Câmara Municipal ou acompanhar pelas nossas redes de transmissão, a TV, rede social, YouTube, pelo próprio site da Câmara. A gente lembra que continua tudo aquilo que o senhor implantou em 2023. As pessoas têm acesso à pauta, pode, como se diz, direcionar o seu celular no QR Code, já tem ali a interpretação. Isso tudo continua, né, presidente? Sem dúvida. Não, lembrando que as reuniões da Câmara são públicas, né? Elas podem, a população pode acompanhar pessoalmente, é muito interessante quando a população vem e acompanha ali, vê os vereadores discutindo, debatendo os projetos, apresentando as suas ideias, ou acompanhar também pela TV Câmara, com esses recursos que a gente tem, que você pode, com o seu celular, ver a pauta da reunião, dos projetos que estão sendo debatidos, e inclusive abrir e ter na íntegra o projeto que o vereador está discutindo e aprovando. Isso é transparência e a gente tem percebido que as pessoas têm cada vez mais acompanhado as reuniões da Câmara. É um processo também de educação para a cidadania. É muito legal isso. Tá certo, então, presidente. Um bom trabalho em 2024. Para todos nós. Deus nos abençoe. 12h42, a gente continua aqui no Câmara Notícia com as notícias do Legislativo Campineiro. Porque Aureluce Santos, considerada a rainha do samba campineiro, foi imortalizada neste domingo com uma homenagem onde o coreto da Praça Correia de Lemos, na Vila Industrial, foi batizado com o seu nome por uma iniciativa do vereador Gustavo Peta. A nossa reportagem esteve lá e a Rúbia de Oliveira é quem conta tudo. Autoridades e amantes do samba se reuniram na manhã do último domingo para homenagear Aureluce Santos, a primeira-dama do samba de Campinas, que deixou um legado imortal no cenário cultural da cidade. A homenagem à rainha do samba de Campinas é uma iniciativa do vereador Gustavo Peta, através do projeto de lei 93 de 2023, que denomina o coreto aqui da Praça Correia de Lemos como coreto Aureluce Santos. O vereador também protocolou a indicação 11.362 de 2023, onde solicitou a instalação da placa de nomeação do coreto. A gente fica muito realizado, porque a cidade de Campinas é uma cidade que homenageia, na maioria das vezes, os homens da elite da cidade, os barões, aqueles que construíram a cidade a partir da perspectiva da elite. Quando você tem a oportunidade de fazer uma homenagem a uma mulher trabalhadora, negra, que expressou a sua vida a partir da cultura popular, do samba, em um local tão nobre da cidade, tão importante, na praça, em frente ao Teatro Castro Mendes, um coreto que é de 1903, que veio para cá em 1940, é um patrimônio, inclusive, tombado da cidade. É uma homenagem justa, merecida, a alguém que dedicou a sua vida a cantar as emoções do nosso povo. Então, a Aureluce merece todas as homenagens e eu acho que essa é uma forma de imortalizá-la, de eternizá-la num dos corações da cidade de Campinas. Para a secretária de Cultura e Turismo de Campinas, o local e a data da homenagem representam um marco na história do samba campineiro. Esse momento, né, de fato é um reconhecimento, porque ela teve uma história que merecia um reconhecimento e num reduto, né, do samba aqui,
essa área da Vila Industrial, que na verdade a gente tem inclusive a sede do Nem Sangue Nem Areia, e que esse ano tem esse tema do coreto. Eu acho que as coisas se fecharam de uma forma muito importante. E eu acho que acima de tudo, nesse dia, no pré-carnaval, fazer esse reconhecimento e toda a concentração do pré-carnaval e do bloco ser aqui na frente do coreto, eu acho que a gente vai aí fazer essa linda homenagem para Aurelúcia Santos. O prefeito Dário Saad pontuou a preservação da memória do município. A cidade tem que cuidar da sua memória. A Aurelúcia Santos foi uma sambista fantástica, era considerada a dama do samba campineiro, e esse coreto, denominado Aurelúcia Santos, vai eternizar a sua história em Campinas. Por muitos anos, Aurelúcia emprestou sua voz para interpretar sambas consagrados da música popular brasileira e, ao longo da sua jornada, dividiu o palco com nomes consagrados, como Agnaldo Raiol e Renato Teixeira. É muito orgulho, é muita emoção, é tudo, né? A família de Aurelúcia prestigiou o evento com um sentimento de orgulho pela trajetória e o reconhecimento da sambista. Para o filho da rainha do samba de Campinas, um momento que deixa o coração cheio de alegria e gratidão. Fica muito agraciado, né? Eu acho que não só eu, mas como toda a família recebe essa homenagem com um coração aberto, um coração contente, que é isso que ela merece e a gente quer proporcionar.